capítulo de número 6. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos para redobrar a sua atenção na palavra de Deus, que nada distraia você, que você possa focar neste momento da palavra, para que Deus fale com você na noite desse dia. João capítulo 6, versículo 53, e nós vamos ler até o versículo 57. João, o evangelista, o apóstolo João, capítulo 6, versículo 53. Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos acharam, amém? A Bíblia diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, ela será ministrada, Senhor, quão séria é a Tua palavra, meu Deus. Eu assumo, Senhor, este lugar para ministrar esta palavra com tremor e temor diante de Ti, ó Deus, sabendo a responsabilidade que é trazer a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, fala conosco, Senhor. Espírito Santo, age de forma poderosa na vida dos Teus filhos, na vida dos meus irmãos. Faça-os compreender a Tua palavra, meu Deus, que às vezes ela é complexa, mas nos instrua, nos ensina, e que a cada um, Senhor, aonde estão, possa ser edificados por esta palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, no capítulo de número 6, antes de nós chegarmos aqui, naquilo que nós queremos discorrer nesses minutos, eu preciso entender um pouco o pano de fundo dessa história, o contexto, aquilo que nós chamamos. No capítulo 6, nós vemos aqui Jesus, ele indo para Tiberíades, e ali naquele lugar, Jesus Cristo, ele prova a fé dos discípulos, dizendo: ir comprar pão para dar a esta multidão. E um dos discípulos chega a Jesus e diz: não tem dinheiro, Senhor, e não tem lugar também para nós comprarmos tantos pães. E então apresentaram para Jesus Cristo um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E quando Jesus Cristo então pega aquele alimento, aqueles 5 pães e 2 peixes da graça, a Bíblia diz que estes 5 pães e 2 peixes, humanamente impossível, mas alimenta uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia vai dizer ainda que sobejou, sobrou, restou ainda 12 cestos para... e Jesus ali aplica também verdade, dizendo:
Peguem tudo aí para que não haja desperdício e coloquem nos cestos. Jesus, após isso, despede a multidão, despede os seus discípulos, e os discípulos então pegam o seu barco e vai para outro lugar, para o outro lado, quando já veio a tarde para o anoitecer, e Jesus permanece em oração. Então, quando chega ao anoitecer, Jesus ele vai ao encontro dos discípulos, e Jesus Cristo opera então um outro milagre, andando sobre as águas. E quando os discípulos avistam Jesus Cristo, Jesus acalma eles e diz: fiquem tranquilos, sou eu, não temas, porque sou eu. Então receberam Jesus ali naquele barco, e eles foram para o outro lado. No dia seguinte, ainda no capítulo 6, Jesus indo para o outro lado do mar, a Bíblia diz ali, a região de Cafarnaum, a multidão seguia Jesus. Mas interessante é que a multidão não seguia Jesus pelo prazer da vida de Jesus, mas a multidão seguia Jesus por um interesse de serem abençoados. Eles iam aonde Jesus estava para ser abençoado, e eu quero dizer que Deus reprova tal atitude e desagrada tal ação dessas pessoas. Jesus então adverte eles naquele lugar e diz no versículo 26 de João capítulo 6: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes pão e vos saciastes. E então a pergunta que fizeram: que faremos para executar tais obras, a obra de Deus? E Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. A obra de Deus é que vocês creiam em mim, que eu não sou apenas aquele que abasteço a sua barriga, eu não sou apenas aquele que satisfaz a tua fome nesta terra, mas que vocês creiam que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo, que eu sou o Salvador da humanidade. Esta é a obra que vocês precisam executar. Então aqueles homens disseram: mas nós precisamos ver os sinais para que nós venhamos a crer. Porque ele diz assim, os nossos pais, eles comeram o maná no deserto, eles viram os sinais, o pão que desceu do céu. Jesus adverte eles novamente e diz assim no versículo 32: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos deu o pão do céu, e eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. E quando eles falam: dai-nos deste pão, então, este pão que não foi Moisés, será que é um pão melhor do que o maná? E Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E aqueles judeus murmuravam, dizendo: quem é ele que ele pensa que é, dizer que é o pão vivo que desceu do céu? E Jesus, sabendo que eles estavam murmurando em vossos corações, Jesus responde: não murmure, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 47: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão vivo. E então entramos no texto em que nós lemos Jesus Cristo dizendo: eu sou o pão vivo, eu sou a provisão de Deus. Por favor, vem aqui os diáconos aí, por favor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Então, amados, na verdade ele diz assim: se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não comer a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Vocês precisam comer, vocês precisam participar da minha carne e beber do meu sangue. Ele discorre tudo isso aqui no capítulo 6. E então, amados, eu quero aqui falar sobre este sangue. Eu quero falar aqui sobre isso que nós vamos participar daqui a pouco, neste momento. Eu quero falar sobre isso que nós vamos realizar aqui, que não é apenas uma simbologia, é algo muito sério. Ele é simbólico porque ele é um memorial, mas é algo muito sério que nós devemos pensar e crer no que a palavra de Deus diz sobre este sangue, que nós devemos participar. Porque quem participa deste sangue tem a vida eterna, quem não participa não tem a vida eterna. O sangue, ele ocorre 452 vezes na Bíblia. 452 referências na Bíblia Sagrada a respeito do sangue. Mais especificamente, 349 no Antigo Testamento e 103 ocorrências do sangue no Novo Testamento. O sangue na Bíblia, dependendo do contexto, ele tem algumas aplicações diferentes. Por exemplo, o sangue, ele pode significar vida humana. Como diz, não foi carne nem sangue que o revelou isso, ou seja, não foi homem nenhum que te revelou isso. Também, quando a Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, fala também a referência do ser humano. O sangue também tem a conotação de parentesco. Quando diz sobre aquela pessoa tem o meu sangue, isso tem uma relação de parentesco. Outro significado são os sacrifícios religiosos que era feito e derramado o sangue. O sangue também nas mãos, ele significa a culpa. Por exemplo, quando Davi tinha sangue nas mãos, então fazia uma referência à sua culpa. E o sangue de Cristo, que é eficaz para perdão de todos os nossos pecados. Por que o sangue de Jesus tem tanto poder? Para ele mesmo dizer que quem participa do sangue tem vida, e quem não participa do sangue não tem vida. O porquê que é tão importante este sangue? Por que é tão importante participarmos e bebermos? O que é beber do sangue de Jesus? Qual é essa implicação? Em primeiro lugar, porque é pelo sangue de Jesus Cristo que nós somos libertos do pecado. Porque é através do sangue de Jesus que nós fomos justificados, declarados diante de Deus justos. É através deste sangue. E através deste sangue também somos declarados santos. Somos santificados. É através deste sangue. Por isso, aquele que participa e aquele que crê no sangue de Jesus Cristo, ele é por Deus santo. Ele é santo, a igreja é santa, você é santo. E talvez você diga, eu não sou santo, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Mas diante de Deus, se você foi uma nova criatura, você creu no Senhor Jesus Cristo, diante de Deus você é santo. A igreja é santa, porque somos justificados e santificados por este sangue. Para nós entendermos isso, em Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, capítulo 3, verso 6, nós vamos ver
a instauração do pecado. Quando a Bíblia diz: e vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu, e dele também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. O pecado foi instaurado. O pecado entrou na humanidade. O vírus corrompeu tudo. Deturpação total. Aquilo que era a imagem e a semelhança de Deus foi desconfigurado pelo pecado. O pecado entrou na raça humana, e a primeira coisa que eles fizeram após o pecado, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Enquanto não havia o pecado, tudo era puro, tudo era santo, eles andavam nus e não havia essa diferença. Eles estavam diante de Deus nus. Mas a partir do momento em que o pecado entrou, os seus olhos foram abertos, e eles viram que eles estavam nus, e por isso se envergonharam, e então quiseram tampar-se. Isso aqui é algo que nós precisamos refletir. Eles tentaram se justificar, eles tentaram limpar os seus pecados. E o que eles fizeram então? Conheceram a nudez, eles coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles se auto-justificaram, eles se vestiram, e até hoje os homens tentam compensar o seu erro, compensar o seu pecado. E então o que eles vão fazer? Eles vão talvez se autoflagelarem. Talvez eles vão subir as escadarias. Tudo isso é coser folhas de figueiras e tentar se tampar. Eles vão ir para a igreja, eles vão jejuar, eles vão orar, eles vão fazer bondades, é uma troca. Eu vou fazer isso para que eu seja justificado do meu pecado. Eu vou fazer aquilo, eu vou fazer obras para Deus me perdoar. Mas isso não é aceitável diante de Deus. Deus não aceita isso. Isso não perdoa pecados. Jejum não perdoa pecado. Autoflagelo não perdoa pecados. Vir para a igreja e fazer voto não perdoa pecados. Mas qual foi a providência de Deus? A providência de Deus foi quando o Senhor, o próprio Deus, providenciou para eles uma pele de animal. O próprio Deus foi e providenciou para eles uma pele de animal. E o que isso significa? Esta pele de animal não veio à mercê, num passe de mágica. Precisou, para que houvesse a pele do animal, precisou haver o quê? Sacrifício, morte. Alguém pagou com a sua vida. O sangue foi derramado de um animal, e então Deus cobriu Adão e Eva com a pele deste animal. O sacrifício e derramamento de sangue. No primeiro pecado, Deus providencia para a remissão dos seus pecados o sangue. Deus não aceita qualquer coisa que nós fazemos para nos auto-justificar, para nos auto-limpar, para nos auto-purificar. Nós não conseguimos perdoar os nossos pecados,
mas é através de um sacrifício. Em Êxodo capítulo 24, versículos 6 a 8, a Bíblia diz assim: e Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do seu sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Aqui nós não estamos mais no início, mas nós estamos caminhando diante da história, e vemos o povo agora em Êxodo, já realizando, já tendo a lei, já conhecendo a lei. E Deus fala para Moisés que para perdoar este povo, Moisés, juntamente com Arão, sacerdotes, deveriam tomar animais, sacrificar estes animais, e o sangue ser derramado, para que houvesse remissão de pecados, ou para que os pecados fossem cobertos. Deus é um justo juiz e soberano. Ele condena o pecado e julga digno de morte. No Antigo Testamento, Deus aceitava a morte de um animal como substituto do pecador. Este animal, ele substituía o pecador, porque quem peca, morre. Quem peca, deve morrer. Mas Deus então, Ele faz essa situação para conviver com o povo. Porque ninguém, absolutamente ninguém, deixa de pecar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, para que Deus não matasse todos, Ele providenciava o sacrifício para que o sangue fosse derramado, para cobrir os pecados. Porém, era de tempo em tempo, de ano em ano, em que iam ao templo, e o sacerdote, o sumo sacerdote, então, oferecia este holocausto, este sacrifício. E em Levítico capítulo 1, nós vemos ver as instruções gerais das ofertas. É holocausto para isso, é holocausto para aquilo. Como deveria ser, o animal deveria ser puro, o animal deveria ter no máximo 1 ano, ele deveria ser perfeito. Então Deus dá todas as orientações para Moisés, como oferecer um sacrifício. Porém, este sacrifício, ele seria provisório, guarde isso. Esse sacrifício, ele deveria ser provisório até a vinda de Jesus Cristo. Nós estamos diante da mesa, trazendo um memorial do único sacrifício verdadeiro. Todos os sacrifícios dos animais foi como uma sombra para o verdadeiro sacrifício, para que se achegasse o sacrifício de Cristo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, abra a sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 9, versículo 22. A partir do versículo 9, eu quero aqui ler alguns textos com os irmãos, com a igreja, para nós entendermos. O nosso culto deve ser um culto racional. Cultuarmos a Deus sabendo o que nós estamos fazendo. Muita gente não sabe o que faz. É porque alguém falou que deve tomar o cálice e comer o pão, e isto você não sabe nem porquê. Vamos ler o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 9.
Tudo isso que eu disse aqui do sacrifício do animal no Antigo Testamento, o autor aos Hebreus, ele vai trazer esta mesma história, dizendo que tudo isso era uma alegoria, até que Cristo viesse. Olha o versículo 9 de Hebreus capítulo 9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quando a consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Tudo isto foi como um propósito diante de Deus. O que Deus falou com Moisés no sacrifício, o que Deus fez para Adão e Eva, sacrificando um animal e cobrindo eles de pele de animal. Tudo isto do Antigo Testamento, tudo isto é como um propósito diante de Deus, é como uma alegoria para que o povo entendesse. E no versículo 11 diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior houve sacrifício, mas agora é um sacrifício maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Glória a Deus, aleluias. Não deve ser de tempo em tempo mais, não é de ano em ano mais, mas o que Jesus fez é uma vez por todas, havendo feita uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais, aleluia, meus irmãos, nós devemos vibrar com esta palavra, com esta mensagem que Jesus Cristo fez por nós. Se o sangue dos animais, se o sangue dos bodes, se o sangue das novilhas, eles justificavam e eles santificavam aquelas pessoas de ano em ano, ele vai dizer: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele faz uma pergunta: se o sangue daqueles animais purificava, se o sangue daqueles animais santificava, se Deus podia se relacionar com o homem através daquele sangue de animal, quanto mais agora o sangue de Jesus Cristo, o mediador. E ele faz a pergunta: quanto mais agora, para servirdes ao Deus vivo. E ele continua: e por isso é mediador Cristo, este sacrifício. É isso que nós vamos participar daqui a pouco. É diante deste mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Se você crê nisso, e se você está compreendendo, se alegre, aplauda, exalte a este Deus maravilhoso. Aleluias. E o versículo 22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há
remissão de pecados. E eu queria continuar até o 10:28, mas não dá. Depois leia Hebreus 9 e 10. Veio Cristo ser perfeito, um sacrifício que derramou o seu sangue puro. E sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele entendeu isso antes. Ele entendeu isso na época da lei. E ele diz, quando cometeu o pecado, ele diz: Senhor, eu não vou oferecer sacrifícios, porque eu poderia oferecer qualquer tipo de sacrifício para o Senhor, mas o Senhor não se compraze de sacrifícios. Mas a um coração aquebrantado e contrito, o Senhor não desprezarás. Ele foi alguém além do seu tempo. Por que o sangue tem tanto poder? Porque ele nos liberta totalmente do pecado, porque ele nos justifica, porque ele nos santifica. Segundo, porque o sangue de Jesus é o preço da nossa alma. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Não fostes com coisas corruptíveis, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e perfeito. Sabe quem levou Jesus para a cruz? Foi eu e você. O preço da nossa alma, o preço da nossa vida custou o sangue do Deus vivo, do Filho de Deus. Custou o sangue dele. O sangue de Jesus, ele nos protege da morte. Lá na Páscoa, lá no Antigo Testamento, quando Deus derrama sobre o povo as 10 pragas do Egito, a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Então Deus fala para eles: aqueles que creem, mate um animal, derramem sangue, e quando peguem esse sangue, coloque nos umbrais da sua porta, porque o anjo não vai entrar. Amados, a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário, o pagamento do pecado é a morte, e esse era o destino de todos, a morte, morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é vida, e vida com abundância. Então, o sangue de Jesus, ele nos justifica, nos liberta do pecado, e ele também nos liberta da consequência do pecado, que é a morte. Por isso a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, quando Paulo fala a respeito da ressurreição, ele diz: e quando isto que é corruptível, o que é corruptível? Ele está tratando aqui sobre o nosso corpo, e o nosso corpo é corruptível, é da velha natureza. E quando isto que for corruptível, e quando isto ainda não ocorreu, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Não há mais, porque o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário está derramado em nossas vidas. Este sangue, ele nos liberta da consequência do pecado. E é por isso que quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.
Glória a Deus, glória a Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo, Ele é poderoso, Ele nos cobre do pecado, Ele nos purifica, Ele nos justifica, Ele nos perdoa. Ele é o preço da nossa alma, Ele nos protege da morte, e o sangue de Jesus também cobrará justiça. Se o sangue de Abel, eu não vou me deter aqui, mas se o sangue de Abel cobrou justiça, clamou justiça diante de Deus, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, Ele cobrará justiça. Por isso que diz a Bíblia, que quem está debaixo desse sangue está protegido, e quem não está debaixo desse sangue já, não é que estará, já está condenado. O sangue de Jesus também é a vida da igreja. Um corpo sem sangue não tem vida. O que traz vida à igreja é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo que traz a vida para a igreja. Paulo compara a igreja como um corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, Romanos capítulo 12. Ele vai comparar a igreja como um corpo de Cristo. E o sangue tem várias funções no corpo. Ele é um líquido do sistema respiratório, circulatório. Este sangue, em que Jesus disse que quem bebe deste sangue tem vida, quem não bebe não tem vida. Alguns pensam assim, eu não vou tomar ceia porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso não existe. Você deve participar, se arrepender dos seus pecados, e Ele é fiel e justo para te perdoar dos pecados, e Ele não lança mais no teu rosto os teus pecados, e joga lá no mar do esquecimento. Ele te perdoa, e você então deve tomar e participar da ceia. Qual é a função do sangue na minha vida e no teu corpo? Vida. Primeira coisa. Porque muitos se acidentam e morrem, porque perdem muito sangue. O sangue é vida. A outra coisa que o sangue, ele é importante, porque ele é o reflexo da nossa saúde. Olha que interessante. Quando você vai no hospital ou no médico, a primeira coisa que ele vai falar para você, o primeiro exame que ele vai te pedir, qual é? O exame de sangue. Porque o exame de sangue vai refletir a tua saúde. Ele vai olhar para este exame, ele vai olhar para o teu sangue e vai ver quem você é. Agora, sabe o que acontece? O sangue de Jesus é perfeito. Eu não sou, você também não. O sangue de Jesus é perfeito. Por isso que somos santificados no sangue. Porque quando o inimigo, ele acusa, ele pede então, Deus, ele pede um exame de sangue. E que sangue ele vai ver? O sangue de Cristo. Ele vai olhar para você e vai ver o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é perfeito. Por isso você é santificado, justificado. Você é justo não por você, mas você é justo pelo sangue de Jesus. Você é santo não por você, mas você é santo pelo sangue de Jesus. Terceiro, ele transporta nutrientes. É Ele quem alimenta todos. Todos somos edificados pelo sangue. O sangue de Jesus circula na igreja. O sangue, ele também é excretor. O que é isso? Ele filtra. Ele tira resíduos ruins e leva aos rins para filtrar. O sangue de Jesus, ele tira tudo aquilo que é ruim de nós. Ele tira, ele tem o poder de tirar o pecado. O sangue de Jesus também é a nossa imunidade. Um sangue contaminado perde a imunidade.
Mas nós, por termos o sangue de Jesus Cristo, estamos imunes. E por isso o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 18, que quem é nascido de Deus não comete pecado. Quem é nascido de Deus não comete pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus traz imunidade para nós. O sangue de Jesus Cristo é a razão por nós estarmos ligados com Cristo, com Deus. Por isso é tão importante. Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida. Quem não bebe do meu sangue e não come da minha carne não tem vida. Como você está diante do Senhor? Aceite este Cristo que é poderoso. O sangue de Jesus é importante porque Ele tem poder. Ele nos liberta do pecado. Ele é o preço da nossa alma. Ele nos protege da morte. Ele cobrará a justiça. E Ele é a vida da igreja. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluias. Para encerrar, eu vou ler aqui Colossenses capítulo 1, versículo 20. Preste atenção. E que havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Foi por meio do sangue. Este sangue que nos lava. Este sangue que nos purifica. Este sangue que nos reconcilia com Deus. Por isso, querido, em nome de Jesus, como você tem esta ação do sangue na tua vida? Crendo que Ele é o Cristo. Como que você tem a ação do sangue de Jesus na tua vida? E vai fazer com que o perdão ocorra, a justificação ocorra, Ele te livre da morte, Ele te traga imunidade, tudo mais que a gente falou aqui, pelo poder da palavra. Como eu tenho o poder do sangue na minha vida, o que eu devo fazer? É o que Jesus falou para aqueles homens: vocês estão me seguindo pelo pão que eu posso dar, mas vocês precisam crer que eu sou filho de Deus. Se você não fez isso, feche os teus olhos agora, em nome de Jesus. Aleluias. Feche os teus olhos. Confesse o Senhor Jesus como teu Senhor, por mais que você já fez isso. Aleluias. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus. O teu sangue tem poder. O teu sangue tem poder, ó Pai. Aleluias. O teu sangue, Pai, este irmão, esta irmã, Senhor, eles estão te confessando, Senhor, como, ó Deus, Salvador da vida deles. Eles estão confessando o Senhor como Salvador da vida deles. E isto, ó Pai, isto, Senhor, é aquilo que nos vai fazer participantes da mesa, participantes deste sacrifício perfeito e perpétuo. Ó Deus, o pecado não tem mais domínio sobre nós. A morte não tem mais domínio sobre nós. E hoje nós temos a paz com o Senhor através deste sangue, Pai. É este sangue que nos purifica, é este sangue que nos lava, é este sangue que nos regenera, é este sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E por isso, Pai, nós somos gratos
porque isto é graça. Não há outra explicação, Senhor, senão a graça, senão o amor. Nós não merecíamos, mas o Senhor derramou o seu sangue, o sangue lavado, o sangue que nos regenera. Oh Pai, por isso temos acesso ao Senhor, por isso confessamos o Senhor, por isso mesmo que estando mortos estaremos vivos, porque foi através do sangue, e não é o sangue de um animal, mas é o sangue do Cordeiro de Deus, imaculado e perfeito. Passa o teu sangue agora, passa o teu sangue. Não precisa fechar os corredores não, mas pegue na mão do seu irmão aí, pegue na mão dele. Levante assim para o alto. Levante assim no alto. Aleluia. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Ele te lava, Ele te purifica, Ele te regenera. Arabacandarás. Eis esse sangue lavado. É este sangue. É por este sangue. Com roupas que dão salvação. O sangue de Jesus está passando na sua vida agora. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Continue adorando a esse Jesus. Algo mais que a neve. É através do sangue, é através do sangue, é através do sangue. É o sangue de Jesus. Mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. As mulheres Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. os homens, oh, com profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Todos juntos. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Levante a sua voz, querido, e cante. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. As mulheres. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz. Os homens. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Todos juntos. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor.
mais alvo que a neve serei. Aleluia, aleluia. O sangue de Jesus nos torna mais alvo do que a neve. Aleluia. O sangue derramado na cruz do Calvário por nós. O sangue que nos dá acesso ao trono de Deus. A morte que rompeu o véu da separação. O sangue derramado ali na cruz do Calvário que nos achega a Deus. Aleluia, aleluia. Oh, meu amado, essa é a glória dos filhos de Deus, poder participar de um banquete, poder celebrar, poder anunciar, poder crer na vida eterna, poder esperar a vinda do Senhor Jesus. Aleluia. É um privilégio para nós que somos batizados, que aceitamos Jesus, que acreditamos na palavra de Deus, que cremos na vinda do Senhor Jesus. Todos aqueles que já são lavados pelo sangue de Jesus, todos aqueles que estão em comunhão com a igreja, com a sua família, com os seus irmãos, devem participar desse memorial, desse momento glorioso. Você que ainda não tem esta comunhão, você que ainda não pertence, você que ainda não é batizado, o seu dia vai chegar. Vai chegar seu dia. Então todos aqueles que vão participar, permaneçam em pé. Aqueles que não vão, se assente, para que nós possamos celebrar a Santa Ceia do Senhor nesta noite. Oh, aleluia. Colocando a tua vida diante de Deus, em agradecimento neste momento. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por este momento. É privilégio para poucos. É privilégio para poucos. Há uma multidão lá fora que não tem esse prazer. Há uma multidão lá fora que não pode sentar na mesa, porque não aceitaram ainda o convite do Senhor Jesus. Você que está aqui é porque aceitou o convite, porque você faz parte da grande família de Deus. Então vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Aleluia. Recebam aí parte do corpo, daquilo que representa o corpo do Senhor. Bendito seja o Cordeiro. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão almação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam
para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia! Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós já te confessamos e seguimos na tua cruz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Louvado seja o Pai pelo Filho que Ele nos deu na cruz do Calvário, pelo sangue precioso derramado ali na cruz do Calvário. Aleluia! Este pão que você segura na mão significa o corpo de Jesus, que foi partido, que foi cortado pelos chicotes romanos, para que nós pudéssemos ser um. Ele foi dividido ali, para que nós pudéssemos ser um, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. O cálice que você segura é o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que foi derramado pelas ruas de Jerusalém, para que nós pudéssemos alcançar o perdão do nosso Senhor e restaurar a comunhão com Deus. Pegue o pedaço de pão, diga: Senhor, obrigado pelo corpo do teu filho. Comamos o pedaço de pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus. O cálice que você segura nas mãos é um sangue precioso de Cristo, simbolizando, capaz de perdoar o pecado do mundo inteiro. De todos aqueles que se achegarem a Ele, receberão o perdão dos seus pecados. Tomamos do cálice que simboliza o sangue de Cristo, que perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário. Aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, sim. Algo mais que a neve.
mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve. Mais uma vez, algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Estamos cultuando o Senhor Jesus. Amém, queridos? Esse nosso culto não tem regras, não tem lógica isso aqui. Isso aqui, as coisas de Deus são loucura mesmo, viu? Fica aí despreocupado aí. Não fica preocupado com essas coisas, com ritual, não. Nós não temos ritual aqui não, viu? Aqui tudo nós somos libertos, aleluia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você vai vir à frente, você vai trazer a sua oferta, e você vai trazer o seu filho aqui ao altar. Olha, o pastor está esperando aqui, o seu filho, você traz a sua oferta, você traga o teu filho em oferta aqui ao altar nesta noite. Traga a sua oferta ao gasofilácio aqui, deixa o Espírito Santo agir, deixa Deus fazer a diferença neste lugar. Traga a sua oferta e traga o seu filho aqui ao altar para o pastor orar pela vida deles, no nome de Jesus. Venham em nome de Jesus, venham.